Doutor Ricardo Oliveira Silva, eu lhe pergunto, regulamentar a terceirização, projeto aprovado ontem na Câmara dos Deputados, foi uma boa decisão ou não foi uma boa decisão? Burdi, a meu juízo, foi uma decisão muito importante para permitir o desenvolvimento econômico. O Brasil tem várias amarras chamadas custo Brasil. Uma delas é ter de resolver a sua questão na área do emprego, na área do trabalho. Eu ouvia discursos aí daqueles que eram contra a terceirização, dizendo que seriam prejudicados os direitos trabalhistas. Mas eu pergunto, Burdi, a empresa fornecedora da mão de obra, ela também tem que seguir a legislação trabalhista, então não há que se falar em perda de direito trabalhista daqueles que serão contratados terceirizados. A atividade econômica mudou muito desde os anos 40, da época da nossa antiga CLT. Hoje, antigamente a pessoa pretendia trabalhar 20, 30, 40 anos na mesma empresa, hoje em dia não acontece isso, a realidade é completamente diferente. E as empresas têm necessidades diferentes. Uma empresa vai construir, por exemplo, vou te dar um melhor exemplo, Burdi, construção civil. Construção civil hoje é uma linha de montagem. Vem uma empresa que faz a terraplanagem, depois vem uma outra empresa que traz os empregados e levanta as paredes. Vem uma outra empresa que tem os empregados que fazem a rede elétrica. Vem uma outra empresa que faz e coloca os vidros. Vem uma outra empresa que faz o telhado. Ou seja, não existe mais, como existia até os anos 50, 60, 70, uma construtora que tinha todos esses profissionais. É completamente diferente a nossa realidade econômica hoje. Uma empresa vai exportar para um país, ela precisa talvez de um especialista lá em religião, saber como se faz o abate para a comida kosher. Outra, ele vai precisar saber quais são os procedimentos sanitários que a religião muçulmana determina para a alimentação. Outro vai exportar para a China, que exige outros requisitos, e ele vai contratar profissionais por um tempo necessário para que ele cumpra essa tarefa. Essa é a verdadeira destinação desta lei que agora finalmente regulamentou a terceirização. A terceirização é isso. Não tem sentido uma empresa contratar 20, 30, 40 empregados, sabendo que daqui a 6 meses ele não vai mais precisar desses empregados. Se tem uma empresa que tem uma massa de recursos humanos aptas a trabalhar, então o emprego continuará a existir, mas quando necessário, usado esse terceirizado que vai aportar recursos, vai aportar inteligência, vai aportar conhecimento, vai aportar sabedoria pelo tempo que aquela empresa necessita. Muitas vezes a empresa, quando torna perene aquela atividade, acaba contratando esses mesmos terceirizados. Isso é muito comum de acontecer. Mas o terceirizado é para cobrir, em princípio, lacunas temporárias em certas áreas. Ou, por exemplo, imagine uma empresa, uma siderúrgica. Tem por que a siderúrgica ter os seus próprios funcionários para fazerem a segurança? Qual é a expertise de uma siderúrgica? É aço, não é segurança. Então chama uma empresa que presta serviço de segurança. É o que nós temos nos nossos edifícios, empresas que fazem a segurança, fazem o serviço de portaria, etc. Por quê? Porque não teria sentido um síndico especializado em serviço de portaria, especializado em serviço de segurança. Então chama uma empresa que vai prestar um bom serviço de muito melhor qualidade se ele fosse, cada condomínio tentar fazer cursos para os seus porteiros, fazer cursos para os seus jardineiros. É o que nós fazemos nas nossas casas. Mas mais alguma consideração sobre esse assunto? Olha, assim, está muito claro a ótica da empresa, compreendido. Mas a ótica do trabalho não é a mesma. Pelo contrário, é tensionada negativamente. E aí eu compreendo a nota duríssima que a Ana Matra publicou ontem mesmo, ainda no vácuo dessa decisão. Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Uma nota duríssima, pedindo o que é impossível, que o presidente vete isso, não vai acontecer, né? Mas expondo razões assim, inquestionáveis, da fragilização das relações de trabalho. Mas como é que vai fragilizar essa empresa que vai fornecer o terceirizado? 4 mil, a associação que representa 4 mil juízes de trabalho. A empresa que vai fornecer o empregado terceirizado tem que seguir as regras da CLT, é óbvio. Então me explique onde é que vai diminuir a quantidade e a qualidade dos direitos do trabalhador. O terceirizado é CLT
e vai ter a empresa que fornece essa mão de obra, tem que seguir todas as regras. Equipamento de segurança, pagamento de fundo de garantia, salários, 13º, enfim. Há vários fatores. A descontinuidade da relação de trabalho, que por si já fragiliza a identidade desse trabalhador. Mas que descontinuidade, ele continua empregado da empresa que tem a mão de obra. Terminada a demanda da empresa, ele perde o emprego. Não perde o emprego, ele é vinculado da empresa que está fornecendo a mão de obra. A empresa ele tem mais garantia. A empresa perdeu a demanda, ela demite. Isso é o que acontece. Eu vejo na URGS, no quadro interno da URGS, a situação é terrível. Nós vimos a terceira... Só um quadro, desculpe, né? Pois não. Na época do Fernando Henrique, eu estou na URGS desde 94, portanto, 23 anos. Então, assisti a terceirização sendo implantada como uma das políticas, né, do governo Fernando Henrique, do Bresser, na ocasião, conduziu isso, né? Gerou um quadro monstruoso dentro da universidade. Aquelas empresas que fazem atividades que não são fim, limpeza, manutenção e tal, os empregados são tratados de modo vil, não recebem, são dispensados. É um quadro, assim, vexatório dentro da URGS, que é a realidade desse quadro de trabalho. Nós estamos novamente, como alguém falou, na Suécia. Estamos num mundo de tensão entre capital e trabalho, e a parte frágil fica mais frágil diante dessa lei voraz, cujo beneficiário é a empresa, o capital. E quem perde posso contribuir, professor? Claro, coronel, por favor. Com o seguinte raciocínio, que me parece que a lógica atual, toda ela, seja do capital, seja do trabalho, parece equivocada do ponto de vista da solução do problema. Porque a Europa, os países desenvolvidos, enfim, o primeiro mundo, já se deu conta que o grande problema são os postos de trabalho. Acho que isso é que está posto. Não é nem a previdência. A pauta primeira dos países desenvolvidos é fazer com que as pessoas tenham acesso aos postos de trabalho. E o Brasil, de alguma forma, quando propõe uma legislação, uma alteração na legislação, na consolidação das leis do trabalho, estabelece pelo menos isso como pauta nacional. Eu acho que esse é o grande mérito, na medida em que a pauta previdência é uma pauta muito assodada e muito complicada. Não há estofo político sequer daquele que está propondo, do Poder Executivo, e muito menos daqueles que vão julgar por força da Lava Jato, por força da carne fraca e tantos outros episódios de corrupção que aí estão. Previdência trazia números absolutamente conflitantes entre o que informava o governo e entre o que trazia as entidades que se debruçavam sobre essa realidade, a desvinculação de receitas da União, enfim, culminou com aquilo que nós podemos chamar, inclusive, uma vitória do serviço público, uma vitória estadual, em especial, e uma vitória da entidade também, da Associação de Oficiais, que, junto às demais entidades, viram e observaram o governo federal fazer um recuo espetacular no que diz respeito à reforma da Previdência, dizendo que vai fazer a reforma entre os servidores públicos federais e vai dividir essa conta e a iniciativa privada e esse desgaste com os governos dos estados. Então, a Associação de Oficiais se confraterniza com seus associados, com os núcleos, enfim, com o seu conselho gestor, porque nós colocamos muita energia na preservação daquilo que nós chamamos compensação constitucional à natureza da nossa atividade militar. Não chamamos de prerrogativa, não chamamos de tratamento especial, muito menos de privilégio. Os militares são colocados em condições restritivas de direitos, inclusive da sua cidadania, em prol do Estado Nacional, em prol daquilo que nós conhecemos como Estado Democrático de Direito, e em face disso temos as compensações do Constituinte originário lá em 88. Pois isso tudo restou preservado por força de toda essa atuação da entidade e nós precisamos considerar este ganho. E é bom a classe lembrar na hora de votar quem foi que conspirou contra esse direito. Porque eu assisti um vídeo de um deputado federal do Rio Grande do Sul, Darcísio Perondi, em que a previdência dos militares era tratada como uma mata. Mas ele está muito equivocado. Foi um vídeo agressivo, tratando a corporação como causadora de um mal previdenciário e tal. Ao contrário. Então é bom preservar a memória disso. O regulamento da Previdência, ele protege os servidores públicos do artigo 40 e os da iniciativa privada do 201. São protegidos pelo Estado. E os do 42, que são os militares estaduais, e os do 142 são os militares federais, ao contrário, eles não são protegidos pelo Estado. Eles protegem o Estado brasileiro. E agora, no Pampa Debates, chegou o momento do engenheiro.